Fala galera, bem-vindos aí ao nosso primeiro episódio aí do Café Imóveis, agora num formato diferente. A gente já teve o Emerson aqui participando diretamente do anuário. O Adroaldo, indiretamente, já contou um pouquinho da história do Parque das Águas e a gente vai detalhar um pouco, falar um pouco, né, desse presente que a gente trouxe para Barreiras. E aqui a gente traz duas figuras completamente diferentes. O Emerson, professor Emerson, foi meu professor aí na faculdade, e saiu da iniciativa privada para empreender no setor público. E na contramão a gente tem o Adroaldo que prestava serviço no setor público e agora foi empreender no privado, sobretudo no mercado imobiliário. E a gente vai falar um pouquinho de mercado imobiliário, começando falando com o Adroaldo. A gente costuma dizer que quando você quer virar um pouco a chave no mercado imobiliário, você precisa ter dois loucos. Um que conta uma história e outro que acredita e compra essa história. Assim foi no Parque das Águas, né? Uma história bacana que a gente vai tentar resumir o máximo aqui, que foi uma área que eu tive o privilégio de poder participar e enxergava ali, professor, uma área que realmente a gente conseguia fazer algo diferente, né? Só que o mercado estava tão saturado que você não conseguia ofertar nada. Se falava em loteamento, as pessoas entortavam a cara, aquilo não funciona. E conheci Adroaldo no ciclismo, né? A gente pedalando junto, e em dado momento ele falou que tinha interesse de investir nesse mercado, só que ele não conhecia muito naquela época até então, e estava buscando uma oportunidade. Foi numa época que eu acho que eu viajei um pouco e conheci um pouco da história de bairros planejados. Tem até um vídeo, você consegue rodar pra gente aí? Esse vídeo a gente preparou Logo no ele. início, né? Acho que foi 3 anos atrás, né? 3 anos e pouquinho. Não tinha nada na área. A gente precisava. A gente sempre costumava falar que você tem que causar um impacto quando você quer vender uma grande ideia. A gente preparou esse vídeo, apresentou pro Adroaldo naquele momento e uma ideia louca, aí veio o cara louco que comprou a ideia e 15 dias depois a gente estava em São Paulo iniciando uma proposta de incorporação e aquisição da área. O que E é o que você que enxergou seria naquele do momento? mundo, né, sem os loucos? Bem, Yunis, obrigado pelo convite aí. Prazer estar realmente com essa figura pública aqui, né? O Emerson é um monstro aí também. Já vi falar muito bem dele já, um cara que tem tudo pela política aí, né? Eu acho que a pessoa que também resolve dar essa contribuição para a sociedade, a gente tem que aplaudir, né? Porque não é um segmento fácil. Então, a gente, Rony, eu sou barreirense, né? Nasci aqui nessa cidade que eu amo tanto. E a gente vinha num histórico familiar de sempre de trabalhar com terraplanagem, com usina de asfalto. E, e aí eu resolvi também começar a mudar um pouco a nossa estrutura para se desenvolver diferentes projetos em relação à infraestrutura, né? Principalmente loteamentos. E a gente veio se preparando para isso acontecer. Primeira coisa que eu pensei na época, né? Como eu sou barreirense, a gente precisa trazer um presente para a cidade, né? Não é só você pegar algo e lotear e ser um mais um, né? Óbvio, a gente teve muitos erros no início, foi primeiro projeto do grupo, né? Mas sempre pensando no, igual a gente olhou aquela época, a gente fez aquela logo, a gente foi apresentada logo e tal, algo pensado para as pessoas, né? E para mim, quando eu vou final de tarde lá, no sábado e domingo que eu vejo as pessoas brincando, nem tá pronto ainda, o empreendimento ainda tá, a gente agora que começa a dar o acabamento dele, das praças e tal, ali já é uma satisfação e um orgulho muito grande, principalmente para mim, de olhar a cidade que eu nasci, que tem uma qualidade de vida melhor, né? Então, desde o princípio, a gente nunca pensou muito em números, em retornos financeiros. Óbvio que depois a gente aprendeu sobre esse mercado, sobre o mercado de fundos imobiliários e tal. E agora a gente está finalizando o Parque das Águas
e já estamos emendando um novo projeto. Eu estava até adiantando um pouco com ele sobre esse projeto. Não posso revelar ele muito, mas é algo inédito. Eu acredito que na Bahia deve ter um ou dois, no máximo, principalmente só em Salvador. Acho que a cidade vai dar mais uma estremecida, a régua vai aumentar ainda mais para, vamos dizer assim, eu não chamo de concorrente, mas os parceiros mesmo que querem empreender. Quanto mais pessoas que querem empreender em Barreiras, é um motivo de orgulho também para a cidade, gera mais emprego. Mas é igual eu estou te falando, como eu nasci aqui, eu não poderia deixar de trazer algo diferente para a cidade. Então, Você falou um ponto, cara, na época que a gente estava negociando, eu lembro que você falou, cara, quando você observou o primeiro espelho do projeto, você teve uma fala que foi bem marcante. Falou, cara, eu vi muito tempo aqui as pessoas saindo de Barreiras, uma cidade que eu gosto tanto, que eu amo tanto, para investir em Luiz Eduardo. Nesse projeto eu quero ter a oportunidade de trazer essas pessoas de volta para cá e fazer com que as pessoas se orgulhem um pouco mais de morar em Barreiras. Falei, cara, o cara tá com brilho no olho, eu acho que vai dar e negócio. assim, ó, falando um pouco sobre a parte pública, né? Eu acho que se você comparar a região oeste, essa debandada que antigamente teve de investimentos para fora de Barreiras, ela era muito linkada à falta de compromisso público, né? Quando a gestão atual ela vem com essa pensando em pessoas também, em qualidade de vida, você vê, a cidade é outra, né? Consequentemente, a gente que está agora nessa linha de frente de setor imobiliário, a gente começa a receber muita gente de fora. Então, a gente está com um novo lançamento agora, que até o Ronilson que ajudou também a desenvolver, que é o Soft, né, Ronilson? Já é um pessoal de Minas. Eles foram para Luiz Eduardo. Eles Ficaram 3 dias e meio em Luiz Eduardo e ficaram meio-dia aqui em Barreiras. já escolheram saíram, aqui. já saiu, não, o lugar que a Saiu gente com quer aqui essa área. Então, tem tudo isso, é uma roda, né? Eu acho que aproveitando esse gancho aí, Emerson, lá atrás, a gente, acho que eu vou falar aqui em nome do setor imobiliário, a gente agradece. A gente já vinha numa gestão muito boa, né? A gente não tem o que falar, realmente a gestão do prefeito Zito aí deu uma outra cara para a cidade, mas eu me lembro que logo quando você assumiu, fui até você ali parabenizar e você me deu o telefone de sua secretária e abriu as portas do seu gabinete para que qualquer situação que a gente precisasse para que trouxesse investimentos, sobretudo no mercado imobiliário para Barreiras, que te conectasse, que você se reuniria com essas pessoas. E o Soft, né, Adroaldo, foi um exemplo claro, eu acho que recorde. Com certeza. Desde o início da negociação até agora, que a gente está na fase final do RI, foi 70 dias. Exatamente. Então, Que isso bom, assim, né, acho cara? que Nossa, eu fico... para a gestão pública e para a gente, Eu muito acho- satisfatório isso. Com certeza. Primeiro, eu te parabenizar, né, Ronilson, mais uma vez, por estar inovando, né? O Café Imóveis aí, você está trazendo agora o modelo podcast. Então, parabéns. Eu acho que precisa sim de informação. Quanto mais informação, mais um público seleto você vai ter, com conhecimento e com mais possibilidades, né, assim, reais de fechar negócio. Então, eu acho que a iniciativa é brilhante. Não poderia esperar nada diferente de você. Obrigado. Obrigado Queria por prestigiar também. Claro, sempre. Numa sempre. ligação, menos de Não. 2 dias, o vice-prefeito da cidade, não. Tô lá. Vice-prefeito só dura 4 anos, né? O amigo, o empreendedor. Professor lá de trás. Vai continuar sempre. E parabenizar também aqui o Adroaldo, né? Que vem com esse novo perfil, assim, empreendedor e cada vez mais inovando nesse setor, trazendo, sim, possibilidades e acreditando na nossa cidade. Eu acho que isso é muito importante. Isso faz uma grande diferença. Eu queria apenas pontuar algo também que eu considero muito importante. E aí, trazendo a fala do Adroaldo, quando a gente fala dos investidores aqui na nossa cidade, até por Barreiras ser uma cidade de fronteira agrícola, né, muita gente veio de fora investir aqui, principalmente do sul do país, sudeste do país, etc. A gente percebeu o seguinte: as pessoas ganhavam dinheiro aqui e parecia que, no fundo, eles queriam investir na sua terra natal, nas suas origens. Olha que interessante. Então, assim, eu tinha realmente todo o meu ganho de capital, de investimento aqui no oeste da Bahia, né, notadamente Barreiras, São Desidério, Luiz Eduardo Magalhães, mas sempre quando se pensava em mercado imobiliário, me corrijam se eu estiver errado, o investimento era na sua cidade de origem, ou São Paulo, ou uma grande capital, enfim, Brasília e tal. Quando as pessoas perceberam o seguinte, olha, a gente também precisa associar trabalho à qualidade de vida, e aí associado à gestão do prefeito Zito Barbosa, que trouxe um diferencial para Barreiras, as pessoas começaram a parar e falar, peraí, calma,
eu acho que eu tenho que investir na cidade que eu estou ganhando dinheiro. E com um detalhe muito interessante, a segunda geração, que são os filhos desses produtores, entenderam que a terra deles é aqui. Então, eu acho que isso fez um grande diferencial quando esses investidores começaram a perceber o seguinte: onde eu estiver ganhando dinheiro, eu estiver investindo, melhor será para a nossa cidade, melhor será para a nossa região. E isso deu um impacto muito grande no mercado imobiliário e, por outro lado, todo o trabalho que foi feito nos bairros da cidade através do programa, né, Barreira 100% Pavimentada. Então, quando você levou asfalto para os bairros periféricos, quando você melhorou, né, a circulação das pessoas, facilitando o acesso, o trânsito, etc., você viu que realmente Barreiras é uma cidade de oportunidades. E assim, Emerson, é interessante que quando a gente, cara, eu sou entusiasta pra caramba do mercado imobiliário, eu sou apaixonado e sempre tive realmente essas ideias loucas de trazer algo diferente para cá. A gente já trouxe um pessoal do Alphaville, que representa, a CIA hoje está com a gente, inclusive é parceira do Adroaldo aí, hoje uma mega empresa a nível nacional, e a gente trouxe ela para cá lá atrás. Cara, a gente escolhia as ruas para andar na cidade de Barreiras. Então a gente saía, buscava no aeroporto, aliás, aeroporto, funcionava já naquela época, mas você tinha que escolher as ruas, porque se você passasse, principalmente no centro da cidade, até a gente que Se assustava. E o cara olhava assim, cara, como que a gente vai investir numa cidade dessa que nem rua tem? E quando iniciou essa gestão de vocês, cara, era impressionante. As pessoas fazendo selfie com a rua asfaltada, como se aquilo fosse um negócio de outro mundo. Verdade. Cara, a gente fala de infraestrutura básica, né? E você elevou o patrimônio das famílias, né? Uma família que valia, uma casa que valia 150 mil, ela começou a valer 250 porque ela tem... Não, e outro detalhe, né, Adroaldo, o segmento imobiliário ele é muito dinâmico, Exatamente. Ele cria várias, digamos, vertentes na economia. Então, no partir do momento que você faz uma pavimentação, você quer sua casa mais bonita, então você vai pintar a sua casa, você vai fazer uma reforma. Aí, depois que você faz a reforma, você começa a lembrar que você precisa trocar o sofá, você precisa trocar os móveis da sua casa. Então, isso gera uma cadeia de desenvolvimento muito grande. Então, eu acho que isso foi algo muito bem pensado. E o outro desafio que nós estamos trabalhando, e desde quando eu fui convidado pelo prefeito para assumir a Secretaria de Planejamento, é nós pensarmos a cidade para o futuro. Porque, assim, o investidor ele não quer investir em algo por presente, ele quer ter uma segurança que o município está no caminho certo. Então, pensar além dos 4 anos de gestão é fundamental para trazer segurança a esse investidor. Porque se você não traz essa fórmula para ele, muito provavelmente ele não vai fazer os investimentos necessários ou que deveriam ser necessários na nossa cidade. Então, essa segurança da gestão é muito importante. E nós temos feito um exercício muito grande para entender o seguinte, que uma boa gestão pública é aquela que não atrapalha a iniciativa privada. Perfeito. Então, quanto mais a gente puder acompanhar a velocidade da iniciativa privada, melhor ainda. Quem faz o desenvolvimento, quem faz o divisor em qualquer cidade, em qualquer região, são os empreendedores. Quando vocês disseram aqui, poxa, tinha que ser muito louco para fazer isso, usando o termo de vocês, e é verdade. Loucos é aquele que questionam o status quo. Então, a gente tem que pensar assim, em prédios diferentes, mais ousados, um mercado absolutamente dinâmico, e vocês perceberam, né, que o mercado responde bem quando existe criatividade e inovação no setor. E vale destacar também quando existe empreendedorismo no setor público, né? Porque é incomum. Infelizmente, isso devia ser algo bem comum, porque isso gera receita para a prefeitura, sobretudo. Gera emprego, uma série de coisas positivas. E o Samuel, que é um dos investidores do Soft, ele pontuou exatamente isso, que em algumas cidades lá em Minas, a gente está falando de Minas, um estado que tem trabalhado bastante a desburocratização do sistema público. Ele leva 1 ano. Então imagina você incorporar uma área, iniciar projeto, licença ambiental para esperar 1 ano para dar emprego, para consumir. Então isso facilita bastante, é um ponto que a gente realmente tem que... Eu vejo hoje, assim, se você pegar um modelo agora, eu não sei o número exato de empreendimentos que estão vindo e estão sendo executados, né? Mas é um VGV acima de R$1 bilhão que eu acho que está sendo, ou chega próximo disso. Eu acho que mais. Em termos das construtoras, em termos de novos projetos, quer dizer, é um negócio
astronômico, né? Para você olhar Uhum. uma cidade de menos de 200 mil pessoas, né? Ou seja, a gente tem que aproveitar esse momento, né? Acho que o mercado ele oscila, ele, igual o Emerson falou, ele é cíclico mesmo. A Uhum. gente tem esses fatores externos aí, guerra, oscilação, então, mas a gente não pode deixar. Eu tenho um sócio meu em São Paulo que ele até fala, ele fala, cara, a gente que é empresário, a gente não pode ligar tanto para a política, assim, sabe? Se a gente tem um modelo, que é igual o Emerson falou, que a própria prefeitura, o estado, o município não atrapalhe ou encaminhe, isso aí já é meio caminho andado, né? Então, tem esse detalhe também que eu acho que os empreendedores também começaram a pensar, sabe? Ah, eu não vou ficar dependendo, assim, de viés político, tá? No meu negócio é empreender, é gerar riqueza para o município, para as pessoas. Eu acho que a gente começou a ter agora acessos a fundos de investimento de São Paulo. Eles procuraram a gente mergulhou a fundo com eles. Eles olham Barreiras como um nicho, assim, ó. Até recebi uma mensagem deles hoje, ó, a gente quer trabalhar com vocês. É mais um modelo novo de investimento que Barreiras não tem. Barreiras nunca teve um equity em relação à CRIs, né, que é modelos de bolsa de valores, de fundo de investimento. A gente está começando a trazer esse novo modelo para cá, porque é justamente isso. Você traz modelos de inovação, você traz dinheiro de fora, entendeu? Que é importante para a cidade também, que aí você vai monetizar a cidade, contratar pessoas da cidade. Você não fica tão atrelado a essas mudanças de economia, ou seja, o empreendimento vai ser assim e acabou, entendeu? Então a cidade, ela vai, quanto mais empreendimentos de qualidade você vai ver, é uma roda que não para. Perfeito. Você falou um ponto interessante, porque Barreiras a gente tinha, ainda tem, né? É uma cidade de muitas raízes culturais. A gente trouxe o Murilo e o Hélio aqui, né? Sim. A gente rodou algumas cidades vizinhas e rodou aqui. Ficamos uns 2 finais de semana aqui para conhecer um pouco da cultura local, né? E o que eles acharam mais impressionante é que é uma cidade rica, é uma cidade de uma economia pujante e que as pessoas frequentam, por exemplo, você vê muito mais gente no Vieirinha, no centro histórico, do que num restaurante. Não que as pessoas sejam burrinhas, mão de vaca, pelo histórico cultural da cidade. Acho que isso contou bastante. E conta, né? E aí você tem famílias que levavam 15 anos para se mudar de um imóvel. E você tinha uma cultura que a pessoa comprava uma casa, fazia um puxadinho, levantava em cima e quando ia vender ficava inviável, que ele dobrou o tamanho de construção, dobrou o valor de metro quadrado e não tinha ninguém que pagasse nem pelo que era a casa, pela falta de planejamento, que foi um assunto que foi muito abordado no Parque das Águas. Uhum. E você vê hoje esse desejo, Emerson, das pessoas mudarem. Não, eu vou para o meu segundo imóvel. Por quê? Você traz planejamento, você traz um bairro diferente, você traz ruas pavimentadas, praças públicas, avenida. Um sonho distante, a gente entrar na cidade de Barreiras, a gente deparava com poeira. E outra coisa, olha, até te falando, uma coisa super interessante, porque eu vivia na pele isso aí, né? Eu prestava serviço também na prefeitura e via assim, o empreendedor, ele não pensava no lado da prefeitura. Em qual sentido? Um exemplo. Primeira coisa que a gente fez no Parque das Águas, proibido o desmembramento de lote. Então, acontece, a gente fez o desenvolvimento do bairro para ele ter 470 famílias ali nos lotes residenciais. Ou seja, se você faz um planejamento, começa a desmembrar o terreno, você tem 1.500 famílias ao longo de 15 anos. O que acontece? A rede de esgoto não vai, Não vai ela não foi suportar. dimensionada mais. Então você tem tudo isso. Aqui em Barreiras, por isso que eu falo, a régua que a gente estipulou do mercado, principalmente de infraestrutura aqui, é que a prefeitura, a gente precisa tirar essa visão que a prefeitura ela tem que depois ela cuidar daquilo ali, sabe? Óbvio que depois de 5 anos é a prefeitura que dá manutenção, mas igual a gente via, 5 anos aqui, o terreno, o loteamento já estava no cascalho. É, Aí um exemplo, a prefeitura teria que asfaltar aquilo ali. praças públicas. Exatamente. Então, o que a gente fez? Pô, não vamos parar um pouco, mudar essa característica de, eu vou fazer minha carteira lá de loteamento e a prefeitura, depois de 5 anos, ela que se vira para aumentar o Embasa, a Coelba, entendeu? Então, até nisso você pensa que você vai fazer uma viabilidade hoje na Coelba, eles querem saber quais são, ainda mais o Brasil, que toda hora você tem
um processo hoje de racionamento. A energia elétrica ainda é um calcanhar de Aquiles no país, Sim, né? sim. Então, se você levar para Coelba hoje um projeto que você vai habitar 2.000 pessoas, que eles fazem os cálculos de de quilowatts por pessoa e tal, e daqui a pouco esse projeto ele tem 10.000 pessoas, cara, E já... o interessante no Parque das Águas é que a ideia do Adroaldo era que realmente a gente tivesse ali algo completamente diferente de tudo. Então a gente protocolou na época, né, uma energia subterrânea. Então o custo de você instalar no empreendimento a energia subterrânea é quase que o dobro de você instalar uma energia normal. Só que para impactar, para fazer uma coisa diferente, o pessoal quis e tinha viabilidade, só que a gente não conseguiu porque a Coelba não tinha equipe para dar manutenção. Mas eu acho que só de amarrar dessa possibilidade, como o Adoraldo colocou aqui, da iniciativa privada, estar preocupado com questões de energia, de saneamento básico, em um novo empreendimento, em um loteamento que seja, eu acho que isso já demonstra uma maturidade muito grande do nosso mercado, porque até então não era pensado dessa forma. Não, Né? O capitalista vinha, fazia e tudo, deixava... Não, e aí a responsabilidade é da prefeitura. Então, assim, se hoje a gente for se a gente for trabalhar nesse trilho aí, nós vamos ter muita dificuldade para trazer a tão sonhada qualidade de vida, que é o que a gente espera. A prefeitura, enquanto agente público, né? Nós, enquanto agente público, a gente quer trazer o melhor para a sociedade. E vocês, enquanto iniciativa privada, vocês vendem isso para a sociedade, vendem um lugar melhor para se viver, um ambiente mais agradável, etc. E atento ao que vocês estavam conversando, eu penso em algo que é muito diferenciado em Barreiras, que talvez muitas pessoas estão procurando nossa cidade aqui para investir e morar. Nós temos uma cidade dinâmica e que, se a gente for avaliar um polo de serviços, quando você reúne saúde, educação, entretenimento, potencial de turismo fantástico que nós temos aqui na nossa cidade, né, que é o ecoturismo, então você tem todo esse aspecto do agronegócio, uma fronteira agrícola, então a cidade em franco crescimento e em franco desenvolvimento. E, por outro lado, com toda essa pujança, Barreiras ainda consegue agradar as pessoas por situações assim muito pitorescas, como você citou aí a questão do Vieirinha, do centro histórico, de comer um espetinho na porta de casa. Então a gente agrega a qualidade de vida de uma cidade menor à pujança dos grandes centros de cidades de médio porte. Então isso faz um diferencial muito grande. Então a chamada capital do oeste da Bahia, ela consegue congregar essa parte pujante de crescimento que nós estamos falando aqui, mas mantendo também coisas muito próximas da realidade da gente em relação à qualidade de vida. Então você pode ter uma casa muito boa para morar, você pode ter uma escola diferenciada na nossa cidade, 2 faculdades de medicina, mas mesmo assim você não tem um trânsito com tanta dificuldade de tráfego como no grande centro. Você não precisa necessariamente viajar até o litoral para ter uma qualidade de vida, se você está à frente de um rio de ondas ou de uma cachoeira belíssima, ou cachoeiras belíssimas com belezas encantadoras que nós temos na nossa cidade. Então, eu acho que isso tudo soma. Se você for avaliar, Ronius, se você for aqui no Tocantins, que a gente... Como é o nome do Rio turismo? Azuis? Não, do Rio Azuis não. Jalapão? No Jalapão, pronto. Se você for no Jalapão, vocês forem fazer um passeio no Jalapão, vocês vão perceber o seguinte: necessariamente vocês vão ter a necessidade de pegar um carro 4x4 e aí vão ter que pegar uma determinada, 15, 30 quilômetros, você vai fazer em 1 hora devido à qualidade das estradas. Hoje aqui em Barreiras você pode ir em uma cachoeira toda asfaltada, na principal cachoeira da cidade. Você pode fazer um passeio no Rio de Ondas, fazer uma descida de bote, você vai de carro totalmente asfaltado. Então isso é qualidade de vida. Então as pessoas estão associando isso a morar em um lugar bom e ganhar dinheiro nesse lugar. Então, quando você associa a sua vida econômica, a sua vida patrimonial, enfim, o seu empreendedorismo, a sua forma de ganhar dinheiro, e associa a um local que te dá qualidade de vida, esse é o melhor dos mundos. Então, o que a gente está trabalhando? Para ter uma saúde e qualidade, não só através da atividade pública, mas também através da iniciativa privada, atraindo esses investidores para cá. E quando eu falo, não é só grupos, mas médicos também, bons profissionais também, uma educação de qualidade para que você não precise mandar seu filho para uma capital, seu filho pode estudar aqui e ficar mais próximo de você enquanto pai, você vai estar dando uma educação de qualidade e um entretenimento que te assegure aqui, né, e te segure no final de semana.
né? Então, acho que isso tudo soma muito para se investir em barreiras. Soma, e é interessante que a partir do momento que a prefeitura começa a vender isso em prol da própria cidade, você desperta. Por exemplo, a gente não, eu que trabalho especificamente com incorporação, a gente não pode falar muita coisa aqui. O bom é se a gente pudesse contar tudo que a gente sabe que pretende acontecer, né? Mas eu acho que é importante porque eu recebi um grupo, não é brasileiro, um grupo estrangeiro, que passaram a ter interesse em explorar o ecoturismo de Barreiras por conta do trabalho que a prefeitura tem feito em relação ao ecoturismo. Algo que ninguém nem sequer dava atenção em gestões anteriores. Mas conta pra gente, bicho, que loucura que eu digo, não. Acho que é um acerto, né? A gente precisa de pessoas como você, que tem essa visão de que é possível empreender, de que é possível desburocratizar. Eu acho que tem muito mais para fazer ainda. É pouco tempo. A gente participou aí do Barreiras do Futuro, né? Projeto para 2030. O que é que fez você sair de uma área que você era consolidado, ainda é muito respeitado, inclusive, professor universitário, para ir para a área pública? Porque, com certeza, as pessoas já têm essa má impressão. Vai virar político. E que é uma forma errônea, né? Das pessoas pensarem. Com certeza. Eu acho que, primeiro, que todo ser humano tem que ser movido a desafios. E eu sempre fui movido a desafios. Claro que se você me perguntar se eu já imaginei entrar para a política, eu te digo com toda certeza que não. Né? Não passava dos meus planos, mas era um propósito de Deus, da qual a gente não tem muito domínio, mas servir as pessoas sempre foi algo que estava dentro de mim. E a política me dá essa possibilidade de servir as pessoas e retribuir tudo que Barreiras fez por mim. Então, quando eu vejo aqui a mesma alegria de Adroaldo dizer assim, mas eu nasci em Barreiras, eu tenho a mesma alegria de dizer que eu escolhi Barreiras. Eu tive muitas possibilidades de ir para fora de Barreiras, eu tive convites através da empresa que eu trabalhava, um plano de carreira muito interessante, e que na época, sem nada ainda da política, nem passava isso pela minha cabeça, eu dizia que minha missão aqui não tinha acabado. Eu só não sabia que missão era essa, para falar a verdade. Mas eu brincava dizendo que não, porque eu gosto muito da cidade e assim, para você amar e trabalhar naquela cidade, você tem que ter uma ligação muito forte. Eu tenho essa ligação muito grande com Barreiras e eu gostaria de retribuir tudo que Barreiras me proporcionou. Então veio o convite, é um desafio muito grande. As pessoas me perguntam, e aí, Emerson, como é? Eu digo, poxa, é bacana, é fantástico, mas esteja preparado para os desafios, para a exposição, para dormir menos e para trabalhar mais. Né? Porque essa é a vida de quem empreende na atividade pública. Mas se você tiver à disposição para poder fazer isso tudo e deixar a sua contribuição para a cidade, eu acho que já valeu a pena ter passado por toda essa experiência. Então, assim, eu te digo que estou muito feliz com o que eu estou fazendo. É claro que a gente gostaria de fazer mais em menos tempo, mas como você citou, a burocracia ela é muito grande, então nós temos que entrar para poder entender, né? Entender coisas do tipo que às vezes você está querendo licitar algo que é muito importante para o município e você não consegue licitar porque às vezes tem uma corrente de empresas que não ganham essa licitação, mas estão preparadas profissionalmente para ir lá e dizer, olha, vamos embargar tudo isso aqui. Esses são uns exemplos que a gente tem que enterra muitas vezes a gestão pública, né? Mas se você estiver muito bem intencionado, se você tiver realmente um rumo, eu acho que a cidade dá um salto muito grande. Eu acho que a maior contribuição que a gente pode dar, né, isso associado ao prefeito Zito Barbosa, é pensar numa gestão além dos 4 anos. Se todo gestor que sentar numa cadeira, seja para governador, presidente ou prefeito, tiver a responsabilidade de pensar na cidade além do seu mandato, eu tenho certeza, Ronilson, que esse Brasil teria dado um salto muito maior. Infelizmente, a visão é de curto prazo, normalmente é uma visão de 4 anos, no mais, uma visão de 8 anos quando pensa uma sucessão, mas ninguém pensa em um plano para o município ou em um plano para um país. No dia que a gente trocar um plano de governo por um plano de município, um plano de governo por um plano de país, a gestão pública vai dar um salto que todos nós estaremos vivos e ávidos para poder aplaudir. Pô, que bacana. E o ponto interessante, até para complementar, realmente a gente viu a gestão do prefeito Zito concluir obras, né, que estavam paradas de gestões anteriores, o que não é comum na gestão pública. Falar, deixa aí que não é obra minha e vai ficar inacabada. Não.
foi conclusa essas obras, transformaram realmente naquilo que deveria ter sido feito lá atrás e mudou a cara da cidade. Não, e tem coisas assim muito interessantes se tratando dessa questão da gestão pública. Barreiras com a temperatura que nós temos aqui, as escolas não tinham ar-condicionado. Então, eu não falo nem só da qualidade estrutural, eu falo do ambiente mínimo para a aprendizagem. Então, hoje, nossas escolas municipais têm ar-condicionado, né? Nós temos hoje uma cobertura de saúde que, quando o governo assumiu, era em torno de 30% a saúde primária. E com fé em Deus, nós vamos deixar, né, a saúde primária com quase que 95% de taxa de cobertura de saúde primária que eu estou falando. Então, assim, esse é um dado que você comparar isso com outros municípios, principalmente municípios de médio porte, como é o caso de Barreiras, você vê que é um dado muito difícil de se acompanhar. Então, vai muito além da pavimentação asfáltica. A gente está falando de educação, a gente está falando de saúde, a gente está falando de um governo que nos últimos 4 anos fez o que talvez nos últimos 30 ou 40 anos não foi feito. Me arrisco a dizer isso. Com certeza. Fala um pouquinho você, Adroaldo, agora que foi na contramão, né? Qual foi seus maiores desafios aí? Porque a gente sabe, né? Na verdade, a gente estava bem próximo nesse projeto aí, porque... Eu acho que assim, quando você tem uma mudança, um desafio, você tem que primeiro ter coragem, né? De falar assim, eu vou também tentar estudar, tentar... O café no primeiro episódio já ganhou patrocinador, viu? Sim. O bom é que tudo aqui é ao vivo, né? Eu gosto assim. Cara, que bom. Tava querendo uma água mesmo. Show de bola. E café tem, né? Cara, que bom. Nada mais. É uma franquia também, tá aqui em Barreiras, um amigo Pedro. Show de bola. Como cresceu, né, negócio? Pô, bacana demais, viu? Não toma café? Não toma café? Ah, você não sabe o que tá perdendo. Mas esse aqui, se eu fosse você, eu tomaria. Eu já fiz um jabá. Então, a gente estava falando sobre... Boa, a galera tem um café. Excelente. Acho que E o espaço deles lá é bem bacana. E eu não sabia que era uma franquia, mas... O problema é que eu fui lá bem na época que eu tava começando um regime. Eu falei, pô, Pedro, aí você me quebra. Valeu, Pedro. Obrigado. Valeu, Pedro. Então, Rony, você falando sobre os desafios, acho que primeiro você também precisa se aprofundar, principalmente no novo nicho que você está entrando, né? Eu tinha a parte de infraestrutura muito bem acolhida, estou falando de empresas, né, do grupo, então a gente tinha tudo, então era um facilitador, a gente não precisava teoricamente aprender essa parte, mas eu comecei a viajar bastante, né? Eu estava falando uma viagem que a gente fez agora, a gente foi num grupo de empresários, passamos 3 semanas em Dubai, e a gente foi voltados para negócios, né? Então, eram empresários de todo o Brasil. A gente foi numa expedição de 30 pessoas. E o que mais chamou a atenção, que é o que, às vezes, a gente estava falando muito em cultura, né? Acho que o Brasil, a gente precisa plantar uma nova cultura, né? Em todos os sentidos, que lá é o que a gente viu, que é a cultura do bem feito. Sabe? Lá você não se pensa em 4, 5 anos, você pensa em 100 anos. É isso aí. Tipo, a gente via um viaduto lá, meu pai falava, isso aqui é uma obra de arte, isso aqui não é um viaduto, a cidade é toda irrigada, entendeu? Então, e quem plantou essa cultura? Você vê que era um povo que não tinha essa pujança financeira, logo depois do petróleo eles descobriram essas reservas e tal, então eles não tinham essa ideia de mundo, de globalização, e em 50 anos o Sheik ele resolve transformar você vai andando na cidade, são várias frases, né? Tipo, o que é bom para os meus filhos é bom para o meu povo. Aí ele fala, construa que eles virão, sabe? Porque tinha muito essa questão do Ocidente ter vamos dizer, esse preconceito em relação a se eles sabiam fazer ou não, né? Então, todos os empresários na época, uma grande lição que a gente trouxe, e de lá tinha pessoas de todos os nichos, né? Desde setor público
os caras ficaram pensando, né, cara, olha isso. É a política, igual o Emma falou, é pensar no futuro. O Sheikh Zayed lá, quando ele entrou, ele foi construir Dubai, e aí o engenheiro mostrou a principal rodovia de Dubai, ele tinha duas faixas de cada lado. Aí ele olhou para o engenheiro e falou, não, mas por que duas faixas? Eu quero 12 faixas. Aí o engenheiro falou, não, mas aqui em Dubai tem 400 carros. Aí é que ele faz construa que eles virão. Então tudo é pensado nisso, tudo é pensado lá, já tem o plano de Dubai de 2100. A gente foi visitar esse plano. Então é uma política, quando eu falei do loteamento, que é um pequeno gesto. Acho que se você mudar o Brasil, você precisa mudar o município, você precisa mudar o... São pequenos gestos. Tipo, E o interessante é que você precisa desconstruir, né? Que a gente tem uma rejeição, por exemplo, o barreirense, e eu acho que isso é reflexo da gestão pública, de uma gestão que não olhava para a cidade. Então, quando a gente apresentou, né, o projeto do Parque das Águas, que a gente lançou, que pegou aquela maquete ali, você tinha muita gente querendo comprar, mas ninguém sabia como é que ia ser. Aí quando abriu aquela maquete que falou, a gente vai... eu digo a gente porque a gente participou de um todo, né? Vai ser construída as praças. As pessoas, cara, é muito futuro para Barreiras. Cara, é sonhar demais para Barreiras. Tanto que a gente foi nas objeções, né? As pessoas começaram a bater. Eles não vão entregar o esgotamento sanitário. Então a gente foi como estratégia, vocês foram como estratégia de obra. Foi lá, entregou o esgotamento sanitário. Óbvio que fez publicidade em relação a isso. Aí, não, as praças não saem. Foi lá e fez a Praça de Boas-Vindas com espelho d'água exatamente fiel à maquete. Aí as pessoas, agora não termina. Aí foi lá e terminou. Aí o que aconteceu? A galera que não comprou lá atrás se arrependeu, acabou. A gente está aí hoje com um empreendimento já liberado para construção. Se tivesse 50 disponível para venda, teria, mas não tem. Aí você entra naquela mesma esfera. Quem comprou lá atrás de 90, hoje vende 140, 150. O que é interessante, Emerson, igual eu tô te falando, a gente, principalmente a minha pessoa agora, que tô mais solto, né? Tô solto e acabando conhecendo muitos empresários agora e fazendo parcerias e sociedade. A gente está trazendo para Barreiras um conceito que chama ZMET. É um grupo de 200 empresários. Eles se juntaram. Esse grupo tem Gisele Bündchen, tem Felipe Massa. O idealizador desse projeto é o Silvio de Barros, que foi o criador do Web Motors de carros. E eu acabei sendo sócio dele lá também, pelo automobilismo e tal. E ele é super interessante a visão desse grupo e eu estou trazendo a Zemed para cá. Como é que é? Eles fizeram a primeira rodada de captação em relação ao FMI, né, que é o Fundo Monetário Mundial. Eles arrecadaram 50 milhões de reais em capitalização para mostrar como é que funciona a geração Z de mobilidade. Então, para você ter uma ideia, o que é? A gente é um grupo de empresários que vai trazer o sistema de mobilidade de energia solar para os municípios, para depois a gente querer pensar em comprar as empresas ou fazer aquisição dessas. E a primeira cidade que foi incorporada foi a Jalapão. Então, São Félix do Jalapão lá, São Félix hoje chama-se Zemet City, a cidade, para você ter uma ideia, já tem... Toda a cidade já é energia solar pela Zemet. Toda a 5G no mês que vem vai ter 5G no Jalapão, pra você tem ideia. Brasília, no Jalapão. Então são todas essas iniciativas desse grupo. E para Barreiras, eu já entrei dentro do processo. A gente vai trazer 15 carregadores, estações de carregamento veicular, para apresentar para o município escolher onde é que essas estações. A gente vai trazer o conceito de last mile, que é o último quilômetro, que é justamente o que acontece nas grandes capitais. É o seguinte, você tem os estacionamentos, mas você precisa da última milha, né? O last mile, que é o último quilômetro de locomoção. Então, você pega um patinete, aluga e tal. Então, está trazendo muita coisa interessante, principalmente agora para o Parque das Águas. A gente está terminando de montar o projeto. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai transformar o primeiro bairro de Barreiras altamente sustentável em energia solar. A gente vai propor para a prefeitura agora aquela área que é institucional, fazer as placas solares e repartir
a fração da energia para o município colocar nas prefeituras, acho que a prefeitura tem até ou colocar até na própria rede, enfim, isso aí é uma coisa que eles vão discutir, mas os moradores serão beneficiados, entendeu? Então, esse tipo de coisa que a gente está buscando trazer para a cidade. Cara, você falou isso aí, Engrenagem, né? lembra muito o perfil seu, parece muito com o Alexandre, não sei se você conhece ele, o da Vitacom, São Paulo. A Vitacom é uma empresa gigante lá. Que tem a Raulzinha, inclusive, que faz a gestão dos próprios empreendimentos. A história dele é muito parecida porque ele é um paulista que morou fora e voltou a morar na cidade e queria resolver tudo ali próximo à Paulista e não conseguia. Então ele pensou em empreender, em fazer, como é que é o nome? Fugiu aqui. Moradia por assinatura. Então eu já tive a experiência, inclusive, de me hospedar no imóvel da Vitacom, que lembra muito o Soft também, o City House da Solari aqui. Então você tem um conceito que você tem um apartamento de 25, 20 metros quadrados, que parece que tem 50, com a divisão de espaços assim bem trabalhado. Bem trabalhado. Cara, e você tá na Paulista, você mora na Paulista e usa um patinete eletrônico, uma bicicleta e você faz tudo que você quiser e volta para casa em 10, 15 minutos. Impressionante, eu fico vendo o entusiasmo do Adroaldo, quando ele estava comentando aqui desse projeto ambicioso que vai trazer para Barreiras, e já quero ser parceiro, porque eu acho que é fantástico, né? Eu falei isso aí porque eu vou precisar da sua ajuda. Barreiras precisa a gente merece tudo isso. E eu fico imaginando uma cidade com todo esse potencial que eu iniciei o nosso bate-papo falando. Imagine quando a gente tiver realmente um aeroporto, né, com a capacidade que Barreiras requer hoje. Então, no dia que a gente der esse salto, ter um aeroporto de qualidade, eu acho que a gente vai realmente ser um grande divisor numa região que já é muito dinâmica por si só. Então, acho que tem algumas questões que são estruturais, que é a questão da ferrovia também, que de 4 em 4 anos nos lembram essa ferrovia, mas nunca se consolida. Então, esse trecho de Caetité aqui para Barreiras, que vai até para Tocantins, precisa ser acelerado e consolidado, porque isso vai dar um salto muito grande para a nossa cidade. A ferrovia e o aeroporto são duas coisas fundamentais e estruturais. A própria energia, como você citou aqui, para que nós possamos industrializar com mais velocidade, né? A industrialização ela requer energia e ainda é um gargalo na nossa região, mas com certeza com esse investimento e sobretudo a energia solar, que a gente tem um potencial enorme aqui na nossa cidade, né? Pela irradiação que nós temos aqui. Imagine quando a gente somar isso tudo, né? O quanto de oportunidades, Adroaldo, não vai trazer para a nossa cidade. E ainda uma outra situação que é muito interessante. Barreiras tem uma vocação para ser um polo logístico. Isso, eu né? ia comentar Então, isso dá um divisor muito grande. Quando você junta uma ferrovia, você junta um aeroporto com perspectiva de crescimento, inclusive de carga, imagina o quanto que a gente não vai crescer aqui na nossa cidade e na nossa região. Então, as perspectivas, se muito bem plantadas com as políticas públicas, que aí eu não estou falando só municipal, mas investimento do Estado e investimento também nacional, ninguém segura barreiras. Então, assim, mas essa não pode ser uma bandeira só da gestão pública municipal. Essa tem que ser uma bandeira da iniciativa privada e da sociedade civil. Porque talvez uma pessoa que esteja agora na sua casa, assistindo a televisão, no conforto da sua casa, no bairro A, B ou C da nossa cidade aqui, não tenham um discernimento para entender o quanto que isso impactaria positivamente na qualidade de vida delas, na geração de emprego e de impostos aqui para a nossa cidade. Então, eu acho que nós temos muitas oportunidades que precisam ser melhor instrumentalizadas, que a gente já está num patamar diferenciado em relação ao nosso estado e também à nossa região, mas o que é mais importante, nós temos perspectivas muito grandes. Imagina só, a gente fala aqui do agronegócio, a gente fala do soja, a gente fala de algodão, fala de milho, mas a gente vê aqui também na nossa região uma perspectiva de cacau que ninguém nunca imaginou Jamais. que aqui fosse produzir cacau. Camarão. Camarão, né? Fruticultura, alguém pensou aqui, pô, um polo de fruticultura aqui, camarão. Então, assim, trigo,
né? Olha só que coisa interessante. Então a gente vê tantas perspectivas e a própria pecuária também. Aqui Fortíssima. tem uma vocação para a pecuária muito grande. Então, que outra região, que outras cidades tem um elenco tão diverso de oportunidades, se não a nossa? E com as perspectivas que nós temos. Então, assim, qual é o convite, o desafio que eu deixo aqui para vocês? Nós temos que criar um material único para vender barreiras, sabe? A gente precisa demonstrar as potencialidades e o que é que está sendo feito hoje no município de Barreiras. Vai ficar fácil para vocês capitalizarem mais investidores, vai ficar mais fácil para ter um consumidor final para os produtos que vocês estão trazendo e vai ser mais fácil para a gestão pública entender o que é Barreiras, porque não é só o município falando, mas é quem investe, a sociedade civil que vai estar comentando sobre isso. Então a gente precisa ter esse entendimento do que é a nossa cidade, por que ela é a capital da região e como nós podemos transformar isso num pacote de valor para trazer quem realmente decide, que são os empreendedores. Perfeito. Você falou um ponto interessante, eu acho que crítica você recebe muito, inclusive diretamente e indiretamente, mas a gente atendeu um grupo, também não é brasileiro, mas eles são investidores muito fortes de energia solar. E um ponto interessante que eles trouxeram, que eu até então não sabia, é que o lugar mais frio do Brasil hoje é 30% melhor do que, por exemplo, um país como Itália, Alemanha, na Europa, para se produzir energia solar. Olha aí. E aí você tem uma cidade que, você fala, Barreiras faz um calor dos infernos. O calor que está trazendo grandes investimentos para cá. E essa empresa, Emerson, ela nos procurou, a gente tem conversado de forma bem sigilosa até então, mas um dos pontos que trouxe elas para cá foi realmente uma gestão que abraça investidores, que abraça novos empreendimentos. E eu costumo dizer que Barreiras não é uma cidade para você contar histórias sobre ela, é uma cidade para você viver o que ela de fato tem. E uma história bem bacana, até eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. A gente trouxe o Renato da CIA aqui para conhecer a cidade, ele tinha vindo aqui há uns 15 anos atrás, imagina como é que seria a nossa região. E a gente foi apresentar um pouco do que era realmente o Oeste para eles. E a gente visitou um grupo do agronegócio, a gente foi até as fazendas, e lá ele se encantou com uma daquelas máquinas, né? Aí ele perguntou pro cliente, pro fazendeiro, quantas máquinas daquelas eles teriam na fazenda. Ele falou uma média, não, exatamente 42 máquinas daquela. Quanto custa uma máquina daquela? Acha de 3 milhões e meio cada uma a de entrada, 6 milhões a melhor. Vocês usam qual? A gente usa as melhores. Aí beleza, a gente foi pro hotel, quando chegou lá no hotel, o Renato olhou. Ô Nilson, cara, a gente chega em São Paulo, o cara quer impressionar a gente, o cara chegou com a Ferrari e consegue impressionar. Aí eu chego num lugar desse, sem muita perspectiva, aí me chega um cara com 42 máquinas de 6 milhões no campo, cara. Mesma coisa de você ter mais de 100 Ferrari ali trabalhando. Olha para a riqueza que a gente tem para isso aqui. Aí você falou de vender barreiras para fora. Cara, tem muita oportunidade. Para pensar o que a gente tem aqui. Tecnologia, a gente é muito precário ainda. Então a gente precisa, eu acho que sim, depende de uma iniciativa pública atuante, como a gestão atual, depende de pessoas com visão, que acredita, sobretudo, que é possível fazer algo diferente na cidade da gente e a gente consegue, né? É a história dos loucos, né? O Emerson falou de um setor que eu acompanhei agora, numa das reuniões que eu tive também em São Paulo. O Nordeste, ele querendo ou não, ele vai virar a bola da vez em relação a tudo, né? A infraestrutura e tal. Porque se você pegar hoje São Paulo, os grandes centros, as pessoas não têm muito o que investir também. Enfim, você está muito... Eu falo o seguinte, desses empresários falou, ó, aquela ponte que saiu, acho que é Barra, né? De Barra, que você precisava fazer uma volta lá de 8, sei lá quantos quilômetros. A gente chegou a passar no passar de balsa ainda. Aquilo ali chamou a atenção e eles me colocaram Barreiras como um dos polos de logística, porque assim, você tem ligação aqui pro Piauí e tal, então
você pode ter certeza que aqui, igual eu tem um Você tem uma das maiores potencial, malhas viárias do Brasil você aqui, tem um né? potencial para trazer um grande centro logístico aqui que é incrível, né? Então, Barreiras, eu acho que chegou o momento, né, Rony? A gente viveu muito tempo aqui no sofrimento, chegou o momento, a gente tem que aproveitar. Ô, Adaldo, Aproveitar. era interessante que quando eu estava lá em Salvador e tal, em alguns eventos, e eu dizia que era de Barreiras, aí as pessoas sempre falavam, o além São Francisco, né? O além dava uma ideia de algo esquecido, Era obsoleto, o Velho Oeste, né? esquecido, né? Assim, nossa, longe, distante. E hoje a gente fala com a boca aberta o oeste da Bahia, né? Não é mais o além São Francisco, é o oeste da Bahia. Então, quando a gente associa a essa grife chamada Oeste da Bahia, por trás disso tudo tem vários investidores, empreendedores e a própria gestão pública municipal atual que está fazendo com que a gente possa lapidar, né, o Além São Francisco no Oeste da Bahia. Quem não quer conhecer? Quem não quer vivenciar isso aqui? Então, uma região absolutamente diferenciada devido à capacidade desses homens que empreendem, mas acima de tudo tem visão para fazer o que acreditam. Perfeito. O que a gente mais se ouve falar, né? A região oeste não é um lugar de você ouvir falar, é um lugar de realmente você conhecer e entender o que a gente tem aqui, né? Não, é impressionante. E vocês, quando trazem grandes redes, você já me disse aí algumas, não sei se eu posso citar o nome aqui, que já vieram para cá para poder saber investir, a pessoa vem toda desconfiada, quando chega aqui diz, opa, é aqui. É aqui. Eu me lembro que, ainda enquanto executivo do Sebrae aqui da região, que a gente tentava atrair grandes redes para cá, mas as redes só poderiam vir se tivesse um shopping center, porque o core business dele dizia o seguinte, olha, a nossa competência essencial é para trabalhar dentro de shopping. E hoje a gente percebe lojas, redes, que só se estabeleciam em shoppings de grandes centros ou de regiões metropolitanas no centro de Barreiras. Então, isso diz muito da nossa economia. Você tem franquias aqui que, se você fosse avaliar um município, sei lá, Barreiras do IBGE fala de 156 mil habitantes, que nada, a Barreiras já passou disso há muito tempo, que jamais se justificaria com aquela população, né? Com aquela população ter uma franquia ou mais de uma franquia da mesma rede na cidade. E hoje a gente está vendo aí os números imperativos fazendo uma grande diferença na nossa cidade. Então, esse é um dado que só quem vive aqui dentro percebe. Agora, isso tudo faz com que a régua de comparação seja jogada lá para cima. Então, empreender hoje em Barreiras é muito esforço e muita dedicação. Não dá mais para empreender, porque eu gosto de cozinhar, eu vou abrir um restaurante. Vai muito além da qualidade da comida, né? Só para citar um exemplo muito próximo. Então, isso está fazendo com que a qualidade da prestação de serviço dos empreendedores mude bastante na nossa cidade, e quem ganha com isso é a população, porque tem uma oferta maior, isso faz com que tenha mais competição, mas ao mesmo tempo tem uma qualidade que, no nosso crivo de avaliação, ela é necessária para a gente ser o que somos. Cara, esse foi um ponto interessante, acho que a gente falou isso lá atrás na faculdade, sobre como a crença das pessoas em Barreiras era meio que limitada, né? Você falava, ia chegar as lojas insinuantes em Barreiras. Fala, cara, vai quebrar todas as lojas de imóveis, principalmente o Dantas. Cara, a insinuante veio, ironicamente, a insinuante acabou fechando as operações, o Dantas se tornou uma das maiores lojas, hoje acho que na região oeste aqui. Aí a mesma história começou. Atacadão vai vir, vai quebrar os mercados de Barreiras. Você observa aqui, já chegou outra rede, que é o Açaí, os mercados se profissionalizaram, se especializaram, pequenos mercados em bairros nasceram porque eles conseguem comprar preço de atacado no Atacadão e vender no seu bairro ali. Então a gente tinha um pouco dessa crença limitante, né? De grandes lojas, por exemplo, grandes lojas como a Pernambucana, C&A, vem pra cá, vai pegar. Cara, não quebra. Não, e se fosse assim, né? Fazendo uma analogia muito primária, mas só para poder aquecer o nosso bate-papo, hoje mesmo eu participei de uma reunião com um grupo de empresários e alguns muito preocupados com essas grandes redes que estão se estabelecendo aqui. A fórmula é muito simples. Se fosse assim, o oceano só teria tubarões, né? E muito pelo contrário, existe muito mais peixes, muito mais espécies marinhas do que o próprio tubarão. E os peixes, eles conseguem sobreviver apesar dos tubarões. Então, qual é a fórmula deles sobreviver nesse mercado predador? Então, a gente tem que entender isso. Então, a micro e pequena empresa, ela sempre vai ter espaço.
se ela for especialista naquilo que ela faz, se ela transformar o atendimento em relacionamento, se ela conhecer mais do que o seu consumidor as necessidades que ele tem. Então há mercado para todo mundo. E o que vai diferenciar isso é a qualidade do serviço. Então as grandes redes sempre vão chegar para onde tem grandes oportunidades. E cabe a gente adaptar o nosso negócio para essa nova realidade que a gente está vivendo. Perfeito. Eu acho que o caminho é esse mesmo, igual quando eu falo assim, eu sou cidadão, nasci em Barreiras e agora eu fico, assim, antigamente você via... Você viaja o mundo, né? Fica viajando para... Você pilota qual a categoria? Eu ando de rally, né? De rally, então tô fazendo campeonato europeu também, então ando viajando para... Você vê que tem as particularidades da cidade, né? Assim, isso aí que chama atenção também da cidade, né? Então, eu acho que, falando com o Emerson aqui sobre gestão e tal, eu acho que agora engrenou, sabe? Não tem como voltar atrás porque a régua tá lá em cima. Então, a população não aceita menos que isso. E ela tá certa, ela não pode ir, entendeu? Então, eu acho que agora foi um pontapé aí que não é um caminho sem volta. É. A gente está caminhando aí para os instantes finais aí do podcast. Não sei se vocês podem falar ou não, mas Emerson, o que é que o barreirense pode esperar daqui para frente? Eu acho que eu, particularmente, como cidadão, muito satisfeito. Eu acho que é uma gestão muito participativa. O fato de eu ter te ligado alguns dias, 2, 3 dias antes de você estar aqui, mostra o compromisso que você tem em mostrar, em participar. Mas o que é que a gente pode esperar? Bom, o que vocês podem esperar é o Que você pode estão comentar vendo. ou não. O que vocês podem esperar é o que vocês estão vendo, é o que vocês estão sentindo. Evidentemente, não é fácil atender uma população que não é só de Barreiras, é uma população da região inteira. Procede o número de que Barreiras, entre sexta e sábado, a gente tem em torno de 80 a 100 mil pessoas a mais consumindo aqui. Olha, nunca parei para pensar. O que eu posso lhe dizer com informações mais fidedignas é que nós temos uma média de 40 mil pessoas dias aqui em Barreiras de população flutuante. Isso através de cartão de crédito. Então, você vê pessoas da região e de fora utilizando cartão de crédito, pessoas diferentes, e você tem em torno de 40 mil. É possível que final de semana chegue até 80 mil e tal? Depende, se tiver festa na cidade, porque Barreiras, né, é um polo de entretenimento também, eu não discutiria e nem me atreveria a dizer que não, porque realmente Barreiras é acolhedora. Você percebe, né? E a gente percebe que tem um movimento diferenciado. E eu percebo também grandes redes aqui me dizendo que quando eles fazem o levantamento da carteira de clientes dele, tem grandes lojas aqui que mais de 60% é de clientes de fora e não que residem em Barreiras. Então aí a característica é notadamente de capital do oeste da Bahia. Então assim, o que a gente pode esperar de Barreiras é o seguinte, é dizer que nós estamos trabalhando atentamente, né, para poder dar as respostas para essa sociedade, que nós abraçamos o compromisso de colocar Barreiras num patamar melhor do que nós recebemos, né? Estamos sim com boas perspectivas, grandes investimentos vindo para cá, estamos trabalhando aí, como eu falei para você, para que nós possamos ter uma cidade 100% pavimentada, né? A gente quer chegar nos próximos, até o final desse mandato, com a cidade 100% pavimentada, o que é pavimentação asfáltica, o que é um grande diferencial por tudo que nós comentamos aqui, que inclusive tem a ver com qualidade de vida e com saúde, porque a gente sabe que quando você investe, o impacto na saúde também traz, porque são menos pessoas doentes que vão procurar a saúde, etc, etc, problemas respiratórios, etc. Então, nós estamos trabalhando muito forte também para que nós possamos, junto com a Embasa, fechar o saneamento básico da cidade, tem um marco regulatório agora, que vai ser um grande salto, se nós chegarmos até o final da gestão com 90% da cidade totalmente saneada, o que é um diferencial muito grande, e graças ao marco regulatório, a gente acredita que possivelmente chegaremos a esse patamar. Temos uma perspectiva muito boa aí de termos também uma cidade, através de uma parceria público-privada, de termos uma cidade com 100% de iluminação LED, né? Uma das poucas do país que a gente vai ter esse dado. Então, a gente já fechamos
Já fizemos uma audiência pública aqui no município, já apresentamos o projeto, vamos levar para a B3, lá em São Paulo, para que nós consigamos um investidor que queira administrar a iluminação pública do nosso município, sendo isso feito pela iniciativa privada. Então, imagine vocês aí com a cidade 100% com energia LED, um dado extremamente diferenciado. Continuaremos lutando para que esses gargalos estruturais, alinhados com o novo governo do estado, que olhe realmente para a nossa cidade, para a nossa região, e aliado também com o governo federal, que a gente possa acelerar as reformas estruturantes, que não é só de Barreiras, mas para a região. Então, assim, a gente tem realmente um olhar muito promissor para os próximos anos para Barreiras. O que a gente não pode perder é o trilho de uma gestão que pensa no futuro, que se preocupa com as pessoas e que está pavimentando a vida dos empreendedores, que realmente faz a cidade acontecer. Perfeito. Maravilha. Drogo, embora eu já saiba boa parte, né, mas eu não sei o que eu posso, o que eu não posso contar. O que é que a gente espera aí de novidade aí da PHW aí nos próximos... A gente vem hoje com alguns projetos na esteira, né? Estava até mostrando... Hoje a gente está com o Beethoven, né? Que é um prédio aqui na Renato Gonçalves. A gente está... Quase concluindo já. Né? Concluindo. Estamos com o Parque das Águas também, já com 80% das obras. E a gente vem agora para um novo empreendimento aí que vai ser... Eu acredito que vai ser um divisor de águas aí, né? Também falando em loteamento, né? Bairros, né? Bairros. A gente esquece a nomenclatura loteamento. A gente lançou o soft agora também, é um conceito novo. Completamente novo aí, também pensando em investidor e tal. É o tempo todo, né, Ronisso? A gente é o tempo todo inventando moda, né? Então, a gente não pretende parar de investir na cidade, de forma alguma. A gente continua investindo, a gente está acreditando muito na cidade. Então, para quem já é cliente nosso da PHW, já está com essa confiança também, isso é importante para a gente. Importante, né? Super importante. A gente hoje tem 300 clientes assim, que já confiam, que estão olhando aquilo lá, que estão tendo retorno de investimento sobre os empreendimentos. Então, isso dá uma satisfação em todos os sentidos, né? E é igual eu estava falando, tem Zemet pela frente, que é o conceito... A gente vem trazendo mais coisas ainda para o Parque das Águas. A gente vai trazer um lago agora, que no início seria só um lago de espelho d'água. Hoje ele vai ser um lago padrão capital, com tecnologia envolvida. Para vocês terem uma ideia, esse lago começou a ser construído. Como todas as praças serão irrigadas de forma automática, esse lago ele vai descer durante a noite, ou durante o dia ele desce com a irrigação, ele forma uma praia no meio do lago, e à noite ele enche de novo. Então é umas ideias, sabe? Bacana Só que a gente demais. tá botando para executar, né? Então, tem muita coisa boa aí. Obrigado, Ronilson, pela oportunidade de falar aí. Show de bola esse programa teu aí. Eu acho que o grande sucesso aí da gente ter uma gestão eficiente aí, sobretudo de vocês que participaram aqui, é de ter 2 barreirenses, né? Eu não acredito que o Parque das Águas, por exemplo, teria esse sucesso que teve se a gente tivesse colocado ele na mão de incorporadores, como o Adroaldo falou, que tem intuito maior de formar carteira. Então, o fato de a gente trazer um barreirense que acreditou na ideia de alguém que sonhava, que a gente do mercado imobiliário, a gente acaba viajando bastante. Eu tenho uma franquia aqui que é a Remax, né? Então a gente tem a oportunidade de conhecer várias outras cidades. E lá atrás, cara, era muito difícil você falar, difícil imaginar você ir em uma cidade menor do que Barreiras, de uma economia bem inferior daqui e com a estrutura infinitamente maior do que aqui. Você falar, cara, quando que isso vai acontecer aqui? Foi que despertou a ideia da gente falar, cara, a gente precisa também trabalhar em prol disso, né? De trazer o futuro para o presente. Eu acho que o Parque das Águas é um presente que Barreiras ganha aí. Eu acho que é um divisor de águas. E aí... A tendência agora é só melhorar. A gente sempre vai tentar melhorar o projeto anterior, né? E você deixa um legado, né? Quem foi o cara que acreditou que poderia ser possível e foi lá e fez. Então, para pensar que 2, 3, 4 gerações vão lembrar a iniciativa que você fez de presentear Barreiras, né? Como tu falou, não foi pensado, obviamente, que o empreendedor ele não pensa em fazer algo para ter prejuízo. Você tem lucros. Mas, obviamente, que não foi o foco principal, porque
é o primeiro bairro que a prefeitura, por exemplo, não vai se indispor a ter que urbanizar as praças públicas. É o primeiro empreendimento que se entrega às praças públicas já urbanizadas. Viu, Rony? Eu só cortando você, falando um pouco do bairro, eu acho que a função da prefeitura é melhorar o bairro, não vinha consertando, Construir o sabe? bairro. A prefeitura tem que fornecer uma coleta de lixo agora de qualidade também para o bairro. Enfim, ela tem que pensar, a partir do momento que te entrega o bairro, tem que pensar em melhorias, porque não pensar, ixi, eu vou ter que refazer o esgoto, vou ter que quebrar a calçada. Pra você ter uma ideia, as calçadas que tem no Parque das Aulas lá é 2,40 de largura. A gente está pensando justamente para entregar para o município e falar, agora vocês melhorem. Então, uma concepção diferente. E assim, até complementando a sua fala, no Parque das Águas foi criado uma associação de bairro, né? No qual a gente, e naquela época, Emerson, ainda era de fato foi o início da gestão, né? Então as pessoas preocupavam, como vai ter uma praça dessa, vai. Sim, quem vai fazer a manutenção? E aí, óbvio que a gente pensou em criar uma associação no qual o próprio morador também cuide um pouco, sabe? E a gente teve um receio, né, André, disso ser uma objeção das pessoas, porque eu vou pagar uma taxa para cuidar de áreas públicas, muito pelo contrário. A gente teve uma aceitação assim extremamente positiva, porque as pessoas olhavam, sobretudo as pessoas que acreditaram lá atrás, olharam e falaram, cara, a gente também tem uma responsabilidade social de cuidar daquilo que é nosso local de moradia, nosso local de... A gente precisa mudar também essa cultura, cara, que tudo é a prefeitura, sabe? A gente tem que mudar um pouco isso, assim. Se você olhar, você pega um estado que eu particularmente sou fã, que é Santa Catarina, né? Acho que Santa Catarina é o melhor estado do Brasil, porque eu estava até conversando com o André ali, você tem 300 quilômetros ali que você tem praia e você tem Serra Gaúcha, né? Mas você tem uma pujança de indústria naquele estado ali. Aí você vai conversar com um catarinense, cara, eles estão, tipo, ele cuida da calçada dele, ele pinta, ele não faz uma fachada normal, ele faz algo, sabe? Ele não está dependendo tanto de prefeitura. Eu vejo que tem muitos municípios que é tipo assim, a prefeitura, o cara vai lá e joga um copo, joga um negócio na rua, a prefeitura, sabe? Então, essa ideia da associação que a gente criou lá também é justamente para isso. Pô, vamos cuidar, né? Isso aqui é um Vamos fazer nossa parte, né? a prefeitura vai modernizar. A gente vai, a Uhum. associação, vai falar o seguinte, prefeitura, a gente precisa colocar mais alguma coisa de, vamos dizer, mais estações de ônibus, entendeu? Vai discutir um projeto, mas não ficar com aquela dependência de, tem que cortar grama, igual o Emerson falou, o setor público já é, você vai na mesa dele, na mesa, os caras estão com pilhas e pilhas de burocracia, né? Então, interessante isso também. Pessoal, eu só tenho a agradecer, né? Eu acho que eu tive a honra de ser aluno do Emerson e lá atrás o Emerson sempre foi um cara que nos motivou a sonhar um pouco mais, sonhar um pouco além, acreditar que é possível. Eu acho que na formação de caráter, sobretudo de empreender, você teve uma participação fundamental para que eu tivesse a visão que eu tenho hoje. Obrigado. E para mim, assim, também, André, eu te agradeço mesmo, porque é um sonho que eu sempre tive. Eu sou formado em administração de empresas, mas hoje eu visto a camisa e me orgulho muito de ser um corretor de imóveis, que é uma profissão que por muito tempo foi banalizada pelos próprios corretores, né? Por fazer negociações fraudulentas, enganar clientes e tudo mais. E a gente entrou nesse mercado pensando em fazer diferente. E eu sempre tive essa vontade, esse desejo. Eu acho que encontrar pessoas, um louco encontrar outro louco, resulta nisso aí. A gente tem hoje ideias, né, projetos que a gente consegue hoje enxergar com muito mais facilidade do que antes. E, acima de tudo, a cidade ganha bastante com isso. E o interessante, o mercado imobiliário ele tem algumas coisas assim que às vezes até eu fico, fala, como que é possível isso? Em 2014, teve a primeira convenção da Remax que eu participei, Emerson, conheci um cara lá, o nome dele é Marcelo. Marcelo fez um lançamento de um empreendimento em uma cidade chamada Nova Serrana, em Minas Gerais. E eu apresentei naquela época um case de sucesso e competi com ele. Naquela época a gente apresentou um case voltado para tecnologia e ele apresentou sobre resultados. Quando eu vi o resultado dele, a ideia dele, eu falei, cara, a gente perdeu.
Não tem chance de ganhar do cara. Mas a gente foi lá e ganhou. Não sei por quê. Só que naquele momento eu encontrei o Marcelo na piscina já do resort, né, quem participou, e sentei do lado dele. Falei, cara, como é que é isso? Como é que funciona isso? E ele começou a contar a história, o que eu tinha que fazer, que o mercado precisava ser contar a história. A gente fala muito isso. O mercado imobiliário, ele move muito a partir das histórias que você conta. Uhum. E aí eu passei a acreditar um pouco mais nisso. Cara, o Marcelo hoje, ele é diretor da CIA, inclusive está do lado do Adroaldo aí em alguns projetos aí. 2014, 2022, quase 9 anos atrás, o cara está aqui, parceiro da gente. O Renato, que é o diretor da CIA, naquela época ele era então o presidente da Remax, é um cara que a gente se aproximava só para tirar foto. Tem até uma foto que eu separei de 2014 e hoje a gente está aqui junto, costurando aí grandes parcerias aí para o oeste da Bahia aí, que pretende mudar realmente o cenário. Então, esse podcast aqui hoje para mim tem um significado muito importante, porque acaba que a gente participa um pouquinho dessa ponta. Lhe agradeço pelas oportunidades, pelas portas, né, que você abriu para a gente aí, para nos ajudar a desburocratizar e facilitar. E o Adroaldo sempre trazendo coisas diferentes, e vem muito mais coisa aí. Acho que em breve a gente vai estar falando já de outros nomes, né? Com certeza. De outros projetos, que com certeza mudarão completamente. São projetos que eu acredito que vai se passar 100 anos, mas nada vai ser igual. Por uma característica em comum que, infelizmente, eu não posso contar aqui agora, mas em breve, quem sabe. Valeu, Agradeço pessoal. vocês. Valeu, Pessoal, obrigado pela audiência. Se inscrevam aí em nossas redes sociais, se inscrevam em nosso canal. A gente pretende estar aqui a cada 15 dias trazendo conteúdos. Eu acho que tudo hoje impulsiona, né, um pouco do mercado imobiliário, gestão pública, empreendedorismo, vinda de novas empresas, investidores. Tudo isso faz com que a nossa cidade cresça. E quando você tem um crescimento saudável, você tem uma valorização muito grande aí, sobretudo no mercado imobiliário. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu.